Filosofia Urbana Sarcástica, por Pavlo Palmares. Receita de bolo e política. Salve pessoa, meu nome é Paulo, estou aqui para dizer que o que uma receita de bolo tem a ver com a política. Vamos lá então tentar compreender o que é isso? Bom, falando de bolo, eu diria que tem pessoas que são muito experientes, nem precisam de uma receita para fazer o bolo. Tem gente que faz bolos muito bom, seguindo à risca receitas. Tem gente que não sabe fazer bolo, porém é um bom cozinheiro, só que não sabe fazer bolo. Então, se preciso fazer pega a receita para o preparo de bolo e faz. Mas, pela falta de prática de preparar bolo, às vezes fica frustrado com o resultado. Tem gente que faz bolo sem receita, pois prefere na hora dar seus pulos e se virar para fazer. Escuta um, escuta outro, para simplesmente fazer um bolo. E às vezes também pode dar certo e às vezes não. Então o tema desta minha filosofia sarcástica é esse, né? Que essa tal filosofia que eu chamo é receita de bolo e política. Portanto, pergunto, que tipo de boleiro você seria na política? Tem como fazer um parâmetro de um boleiro, confeiteiro, cozinheiro, com um boleiro eleitor? Vamos tentar fazer um parâmetro? No primeiro exemplo que mencionei de boleiro, mencionei aquele boleiro que ele é experiente e já tem certeza do resultado. Porque como ele praticou muito, ele sabe o nível que ele tem e o resultado com certeza é certo. Porém, na política, por mais experiência que tivermos, o que está envolvido não é só a nossa opinião e escolhas. O comportamento de outras pessoas está envolvido. Dos políticos que escolhemos para o mandato, que normalmente é de 4 anos. Digo normalmente porque, no caso do senador, eles ficam 8 anos. Escolhemos agora e eles ficam 8 anos em cada mandato. Então, termos uma visão experiente sobre política, o resultado indicativo nem sempre será ótimo. No caso, né? Que nem no caso para o boleiro bem experiente. No segundo exemplo, o boleiro, por seguir sempre à risca as receitas, o resultado sempre é ótimo, também. Salve pessoas que nem dessa forma têm o dom de desenvolver uma sequência lógica para concretizar as orientações e ter o sucesso no preparo do bolo. Falarei mais assim, nesse ponto de vista, no final do assunto desse tema aqui que eu quero fazer a abordagem. Continuando no início do vídeo, que eu falei o terceiro exemplo, menciono que não adianta ser um bom cozinheiro, ter uma vasta experiência em cozinha, mas em bolo não sabe fazer bem. E mesmo com a receita, não quer dizer que ele vai conseguir ter sucesso e também que não vai ter. Então, tem experiência como cozinheiro, mas não como boleiro. Na política, frisando novamente, ter conhecimento, compatibilidade de pensamento, experiência econômica, e assim nesse caminho de conhecimento, não nos garante a certeza de bons resultados em nossas escolhas, pois estamos escolhendo pessoas imperfeitas, suscetíveis ao erro. Normalmente conhecemos essas pessoas, as índoles delas, somente quando elas fazem propaganda na campanha eleitoral, ela descrevendo como ela é. É fácil, né? Você falar que você é bom e nós temos que acreditar. Então a gente conhece essas pessoas assim, ou quando se noticia sobre essas pessoas. Então nem sempre o resultado vai ser bom, porque por mais que se noticia sobre as pessoas, não conhecemos ela a fundo. Não conhecemos, por exemplo, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais. Nem nós mesmos nós nos conhecemos. Então,
dar o nosso voto de confiança a outras pessoas, nem sempre é sinal de bons resultados. No quarto exemplo que mencionei, tem boleiro que deixa para fazer tudo em cima da hora. Escuta um, escuta outro. Também o sucesso com a fornada não é garantia que será bom. Às vezes pode dar certo e às vezes não. Na política é o mesmo. Nem sempre ouvir um e outro o que dizem por aí será algo bom para o futuro político nesse momento do nosso Brasil, do nosso país. Então termos escolhas conscientes na política vai nos dar a convicção que nós fizemos, nós escolhemos e não que outros fizeram por nós. Então a nossa receita política para esse momento, pessoa, no dia da votação, nós podemos usar essa receita. Aqui abaixo do vídeo eu deixo o endereço da minha página que eu administro no Facebook, que eu abordo assunto relacionado com deputado federal. Eu falo, descrevo cada deputado federal do último mandato que ainda está e vai encerrar no ano que vem. Então, essa minha página aborda sobre isso. Como eu não tenho blogs que eu possa postar o meu arquivo da nossa receita, que é isso aqui, eu vou postar, aliás, na minha página do Facebook que eu administro, quem desejar ter esse arquivo que está em PDF, me solicita na mensagem da página que eu deixei o endereço aqui, que eu enviarei o arquivo. Aí você pode mandar para o seu e-mail, para você imprimir numa Lan House, ou então direto do próprio Facebook na Lan House você consegue imprimir. Ou na sua casa, se você tiver impressora, imprime. Aí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 papeizinhos que você pode cortar, dar para sua mãe, para seu pai, para seu filho, para seu irmão, para seu vizinho. Então essa receita está com a ordem de preenchimento de sequência que ocorrerá no dia 7 de outubro. Tá na ordem de preenchimento lá na urna. A primeira opção que você vai ver é deputado federal, depois estadual, primeiro senador, segundo senador, governador e presidente. Então esse é o arquivo. Primeiro, você verá que a primeira votação, como eu mencionei, eu vou explicar agora, é voltada para o deputado federal. Que no meu conceito, como receita de política, o deputado federal é o candidato mais importante a ser escolhido nessa eleição nacional. Pois os 513 deputados federais são aqueles que criam lei, emendas, fazem projeto de leis, aqueles que deixam a gente de boca aberta às vezes. Eles votam sim ou não, né? Aprovam ou não, decidem coisas desse tipo que afeta a nação. Graças a Deus são 513 para decidir essas obras de arte entre eles, né? Cada um faz sua obra de arte, apresenta entre si, discutem, se reúnem e decidem. Então, por isso que eu acho importante como o candidato mais importante de todos que temos que escolher. Comparando no parâmetro com uma receita de bolo, eu compararia o deputado federal com o fermento. Olha só, o fermento, se não tiver fermento no bolo, o que acontece? Fica um bolo até gostosinho, né, de provar, só que fica aquele bolo murcho. Então faz uma grande diferença. E para mim, o deputado federal seria o fermento nessa escolha nossa. Então são 4 números que correspondem a ele. Não aconselho que digitem somente 2, né, referindo a um partido específico. Às vezes você pode simpatizar com um partido X ou Y, mas a questão é que são pessoas que irão governar ali. Você está escolhendo pessoas. Se você não escolher uma pessoa certa, vai ser escolhido por você. E é a mesma coisa de você colocar um ingrediente surpresa no bolo. Às vezes pode estragar tudo. E quando votamos especificamente
direcionado em alguém, nós mostramos que conhecemos a pessoa. E também podemos acompanhar o trabalho do deputado, no caso, lá no Congresso Nacional, se ele está fazendo coisa ruim ou não, se nós desperdiçamos nosso voto, é importante sabermos disso. Bom, na sequência vamos escolher o deputado estadual. A função do deputado estadual é semelhante ao do deputado federal, porém é limitado. Comparando com o federal, o deputado estadual só pode agir como deputado federal no estado que ele está trabalhando. E o único que pode vetar decisões estaduais desses deputados na Câmara Legislativa Estadual é o governador. Então, são 5 números na sequência que vamos escolher para deputado estadual. Então aqui 4 do federal e aqui 5 do estadual. Na sequência vamos escolher o primeiro senador e o segundo senador. Os senadores compõem-se de 81 membros lá no Senado. Tudo que a Câmara Legislativa ou a Assembleia Legislativa Federal aprova pelos deputados federais, automaticamente não se torna lei. Mesmo depois de muitas reuniões, discussões, as decisões dos deputados federais vão para o Senado, para os senadores. Digamos que chega lá com autoridade, pois foram 513 pessoas, deputados federais, entre médicos, advogados, religiosos, professores, cientistas, famosos, também pessoas comuns, entre outras profissões. Então, os senadores, eles têm que, além de outras funções, essa de grande importância, que é avaliar e julgar se deve aprovar concordando ou não com as decisões dos deputados federais e tornar válida essas novas leis e emendas que foram redigidas. Então, para senador são 3 números para cada um, porque são 2 senadores que vamos votar. Sugiro a você, quando votar, primeiramente digite os 3 números do senador preferido, de preferência. Aí, como segunda opção, o segundo senador, porque o peso da contagem de votos será de maior garantia, com certeza, para conquistar a vaga lá no Senado, é o primeiro candidato. Às vezes você coloca o seu candidato preferido como segunda opção, e o que você colocaria na segunda opção é a primeira opção de outros. Então a força que ele terá vai tirar o seu preferido e vai colocar o segundo preferido. Então às vezes pode acontecer dos 2 irem para lá, e às vezes não. Então faça certinho. Seguindo na ordem de votação lá na urna eletrônica, a quinta digitação será para governador. Fazendo o parâmetro da receita de bolo, eu considero o governador como o recheio do bolo nessa receita. Porque o governador de cada estado, ele ajuda em conjunto o presidente. Cuidando bem do seu estado, vai deixar o presidente numa mamata, né, o governador. Então, entre as funções do governador de gerir e administrar o estado, está aquela de colocar um breque de boi nos deputados estaduais quanto às suas decisões lá na Câmara Legislativa. Então, a digitação na urna eletrônica no dia 7 de outubro são 2 números para governador. Na quinta e última digitação, que nós vamos ter que preencher, é para os presidenciáveis. Eu fico triste de ver no jornalismo e também nas redes sociais que a população, com o que absorve e o que expressam, dão atenção específica para o candidato a presidente, os presidenciáveis. Esquecem que é uma escolha que faremos de vários candidatos, cujas escolhas são importantes tanto quanto a do presidente na nossa democracia. Exemplo, o presidente, ele sozinho, ele pode derrubar ou vetar leis que o Senado, aliás, a Câmara Legislativa, com os 513 deputados, aprovaram, depois os 81 senadores aprovaram. O presidente, ele tem capacidade de influenciar e rejeitar, vetar
o que eles decidiram. Então olha só o poder que ele tem nesse aspecto. Mas o presidente também pode ser vetado por eles. Às vezes o presidente, entre sanções e outras coisas, dar sugestões de leis, projeto e emendas na Câmara Legislativa com os amigos deles influenciados ali do meio político, a Câmara Legislativa e o Senado às vezes podem derrubar algo apresentado pelo presidente. Então vira o equilíbrio. Não há um poder supremo único em democracia. Por isso fico triste ao ver no jornalismo e nas redes sociais a população só prestar atenção nos presidenciáveis e esquecer dos outros candidatos. Aí chega 7 de outubro, vão pelas ruas e pecam gravemente. Põem suas receitas da política qualquer porcaria do ponto de vista ético para ambos os lados. Horrendo, eu diria até. Porque quem faz isto automaticamente já está colocando um golpista desonesto no poder. Isto porque é contra a lei fazer boca de urna no dia de votação, é proibido fazer panfletagem no dia da votação. Aí vem indivíduos candidatos fazendo isso criminosamente, já fazendo do início da carreira política algo sujo. Imagina durante a carreira, né? E pior, pessoas digitando os ingredientes dados por outros. Imagine um bolo que fará na política do Brasil para depois ficar, como está, reclamando, né? Então vote consciente. Para presidente também vai ser 2 números, é a 5ª digitação. Como mencionei abaixo, está o endereço da minha página que administro no Facebook, aonde lá, conforme você pedir, eu posso disponibilizar este arquivo PDF que você vai poder cortar, tá tudo em branco, só tá com as ordens de preenchimento dos números. É isso, a minha intenção é essa, que você coloque o seu número, essa parte cortadinha você leva lá na urna, ó, lê, porque você não vai conseguir ler o celular, porque o celular primeiro nem pode levar lá perto da urna, você tem que, olha que engraçado, você vai levar o celular para mostrar para votar, porém lá você não vai poder ir com o seu celular. Como é que vai resolver isso? Eu não sei, né? Mas aí que tá. E também não daria, porque você vai ficar nervoso de... Você vai dar lá, você vai ter que tirar do aplicativo que está a sua identificação, depois vai ter que ir lá procurar onde você anotou. Então não tem sentido. Isso aqui, ó, é primitivo, ó, tá até borrado aqui, mas serve. Você vai poder colocar os 4 números do deputado federal, os 5 do estadual, os 3 de cada senador e os 2 do governador e do presidente. Tudo em branco, para ser preenchido e levar no dia da votação. Esta é a sua receita. Não deixem que façam por você. Então salvem o arquivo e envia por e-mail, imprima numa lan house, depois se preciso tira uma xerox e entregue para seus conhecidos, tudo por motivo, para termos um governo decente. Quero dizer que estou cooperando contigo, com o país, sem querer nada em troca. A minha contribuição é essa, sincera, na esperança de um país melhor. Pois enquanto Deus não agir diretamente na humanidade, nós temos que sobreviver neste governo remendado. Remendo este governo porque na oração do Pai Nosso, para quem conhece, eu sou cristão independente de religião, não tenho religião. Mas eu sei que a oração do Pai Nosso, ela diz uma parte assim: venha a nós o vosso reino, venha. Então o que isso quer dizer? Que nós ainda não estamos sobre o reino de Deus. Pode ser que Deus está de alguma forma reinando, mas não do jeito que a oração fala. Então, enquanto estivermos nesse remendo que os homens governam, precisamos escolher conscientes esses para governar. Porque conto com a ética, honestidade de quem baixar o arquivo, não interferir e colocar o nome de X candidatos, né? Colocar você, enumerar aqui e dar para outras pessoas. Tanto que eu salvei em PDF para andar para fazer isso, né? Agora, se você for um hacker, vai que você consiga. Mas seja ético e honesto. Espero que sua nobreza de que entregue o papel cortadinho para membros da sua família que vão votar, quem sabe para os vizinhos, amigos, que também façam uma rede de compartilhamento para outros fazerem o mesmo,
Porque o governo não explicou direito como funciona. Imagina, algumas pessoas específicas terão dificuldade de ir lá na urna preencher cada um desses aqui. São 19 números, se eu não me engano, que eu contei. Então, se você quer influenciar o seu voto para outros, não imponha. Persuade com educação o outro para que faça a mesma escolha que você, sem interferir e sem impor. Já entregando um preenchido a receita que vos entrego. Salve, talvez se seu familiar é analfabeto, ou semi-analfabeto, ou ele confie na sua escolha e peça que você faça isso por ele. Talvez a ideia que eu tenho da transmissão desse vídeo seja uma ilusão da minha parte. Eu estou buscando um trecho que eu li sobre esse assunto ilusão. Talvez essa ideia seja uma ilusão no meu vídeo. Mas se é ilusão, como saberei se estou iludido se é ilusão? Complicado, né? Mas sabe de uma coisa? Eu sou feliz e satisfeito com a minha intenção, independente do resultado desse vídeo. Só o fato de soltar algo bom no universo, como eu considero que isso é bom que eu estou fazendo, independente do resultado, já tem uma grande satisfação. Dane-se mundo, dane-se pessoas que não chegaram até aqui em ouvir esse vídeo, dane-se se eu não alcançar o objetivo que eu quero, que façam tudo decentemente, que não dá brecha para esses criminosos de boca de urna. O que importa é que eu fiz minha parte, minha contribuição para tentar mudar a política do Brasil. Eu fiz minha parte pensando no bem do povo que está à minha volta. E vida que segue. Lembre-se, não deixe que outros façam sua receita. E nem force ninguém a seguir a sua receita. Pois os resultados são bem duvidosos, depende de muitas coisas conforme eu abordei aqui nesse vídeo. Sucesso para nós e que venha um bom futuro político no ano que vem.